Bonitão, agora me fala uma coisa. Você já ficou louco de raiva, maluco por alguma bonitinha? Ou afirmou que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Essas expressões que envolvem a loucura são usadas corriqueiramente no nosso dia a dia. Mas a loucura é coisa séria. Na antiguidade era vista como coisa do demônio. E nos dias atuais é tema de muitos estudos e casos de psiquiatria. Foi pensando na loucura e nos casos que nós vimos e ouvimos e julgamos por aí, que nós vamos saber mais sobre a sua história. E o meu convidado é um dos especialistas que, atuando há mais de 3 décadas nessa área, já se tornou referência para juízes, advogados e a própria imprensa. Ele trabalhou durante 15 anos no manicômio judiciário, em tribunais, escreveu livros, eu tenho quase todos, dentre os quais o Tratado de Psiquiatria Forense, Civil e Penal, esse é do Ateneu em 2003, o primeiro em língua portuguesa e um dos poucos no mundo. Ele é o psiquiatra forense, parceiro do nosso programa e um querido amigo, Guido Palomba. Como vai, meu velho? Você tá bom? Oi, Rony, que prazer. Meu querido, como é que você tá? Tá bem? E você? Bonito, como sempre, Nossa, elegante? imagine. Obrigado por ter vindo, Imagine, Guido. muito obrigado. Esteja em casa. Obrigado. Bom, vamos começar a nossa história. Essa história que todos nós nos achamos meio malucos diante de algumas situações, né? Mas, afinal, o que é loucura? Loucura, Rony. Para você, médico. Bom, loucura é doença mental. É a ruptura com a realidade. Todas as vezes que se rompe com a realidade e se vive aquela ruptura como se fosse a própria realidade, então isso, provavelmente, a pessoa está num estado de doença mental. Mas no passado, como você bem disse aqui na abertura, a loucura era a possessão demoníaca. E interessante que um dos nomes que permaneceram até hoje como sinônimo de doença mental vem desde lá do passado, que é justamente possessão demoníaca. Qual seja, epi, que é o que está acima, e lepsis, abater. Epilepsia quer dizer abater por cima, porque eles entendiam, os antigos, que o diabo vinha, abatia o indivíduo e ficava sacudindo o indivíduo no chão. Então, epilepsia, claro que não é possessão demoníaca. E não é loucura também. Mas tinha um outro tipo de epilepsia, de possessão demoníaca, que o diabo vinha por cima e se apoderava das ideias do indivíduo. E começava a falar coisas que ninguém entendia, que justamente são as ideias delirantes. Sim, começava a ver claro. coisas que ninguém via, que são as alucinações. Então, era uma possessão demoníaca parcial, que hoje coincide, né, com as psicoses. E tinha um terceiro tipo, entre aspas, de possessão demoníaca, que era o bruxo, o homem ruim, votado ao diabo, que são as personalidades psicopáticas. E quando é que mudou essa concepção? Bom, Rony, isto veio até... Eu vou marcar o ano de 1563. Por que o 1563? Século XVI. Século XVI, que veio um grande pensador holandês e escreveu um livro maravilhoso, chamado Da Ilusão do Demônio. Ou seja, mostrando que aquilo que se chamava possessão demoníaca não era propriamente uma possessão, mas também não disse o que era. Então, os doentes mentais, melhor sorte não tiveram. Porque se no passado ninguém quer ficar perto do demônio, então eles escorraçavam para fora dos muros da cidade, ou punham dentro daquelas estultíferas naves, né? Punham os doentes mentais dentro das naves e desembarcavam eles em ilhas. Quando começou essa concepção de que não era mais possessão demoníaca, então eles falaram, bom, se não é possessão demoníaca, ele não se presta, o doente mental não se presta para o trabalho, é uma pessoa insubordinada. Então, o que fizeram com eles? Trancafiavam dentro, trancafiavam em casas de internamento, juntamente com prostitutas, doentes venéreos,
criminosos. Então foi difícil. Agora, quando que muda completamente essa concepção? Século XVIII para o XIX, na Revolução Francesa, com Pinel. Então Pinel nunca mais vai misturar o doente mental, o louco, com essas outras, vamos chamar assim, figuras da miséria. Quando ele liberta os doentes mentais para que eles, enfim, eles viviam aprisionados. Então o Pinel que faz a grande revolução dos doentes mentais, não é? Engraçado, é tão emblemática, né, a figura do Pinel, que muita gente fala, aquele cara ali é Pinel. Exatamente. Tão forte. Ele é muito forte. Ele foi um dos grandes mestres do passado e justamente ele que liberta os doentes mentais que viviam presos, acorrentados. Ele liberta do hospício de Paris. E é muito interessante essa libertação, porque ele liberta pessoas que estavam há 40 anos trancafiadas. Era um padre que achava que era o próprio Cristo. Claro, e ele vivia como se fosse o próprio Cristo, mas não tinha periculosidade nenhuma. O outro era um doente mental, alcoolista crônico, que também libertaram. E assim por diante. Ele libertou no total 80 doentes mentais. Na sua opinião, como é que está hoje a psiquiatria? Atualmente, como é que ela anda aqui no nosso país? Eu acho que não só no nosso país, Rony, mas no mundo, ela é decadente. É decadente, bastante Sim. decadente. Eu diria que quando começaram, porque nesta época do Pinel, os doentes mentais também não tiveram muita sorte, porque não tinha tratamento. Então o tratamento era horrível, como por exemplo, choques sensoriais, ameaçar de jogar num covil de cobras. Uma cadeira que se chamava gireitor, era uma corda amarrada no teto, numa cadeira, amarravam o doente mental nessa cadeira e ficavam girando até ele ter convulsões. Então esses eram os tratamentos. O tratamento pelas águas, o doente agitado, ele era mergulhado em água morna, com infusão de água fria na testa. E o doente depressivo, ele entrava numa banheira de água fria com o contrário do outro, de água quente e água fria na testa. Então, esse era o tratamento. Agora, em 1950, foi descoberto o primeiro fármaco. O primeiro fármaco é de 1950. Claro que foi uma grande revolução, foi um grande bem. Mas, com o passar dos anos, já na década de 80, houve uma proliferação imensa do uso de psicofármacos. E hoje, praticamente, a psiquiatria, ela é psicofarmacológica. Então, é remédio para tudo. Para mim, isso é uma decadência. Quer dizer, na sua visão... me corrija se eu estiver errado, o paciente, além, claro, do tratamento farmacológico, sei lá, medicamentoso, ele deve ser acompanhado também pelo médico, pelo psiquiatra, para que ele descubra as origens daquele estado? Ou não é isso? Rony, não é isso, é isso. Rony, eu penso o seguinte, que problemas todos nós temos. É absolutamente natural você ficar deprimido, você ficar em determinadas situações com nervosismo, estressado. Isso é absolutamente normal. Agora, se estas pessoas vão aos psiquiatras, provavelmente vão receber um diagnóstico e vão receber tratamento medicamentoso. Pois hoje se dá antidepressivo para praticamente tudo. É antidepressivo para parar de fumar. É antidepressivo para engordar, para emagrecer, para tensão pré-menstrual e assim por diante. E para depressão, tomam ou não? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que deveria ficar restrito àqueles que de fato precisam. E a indústria farmacêutica, ela está certa. É uma indústria que, como toda indústria, precisa ganhar. Lógico.
Claro, está certíssimo a mira dela no sentido de lucro. Mas isso acabou trazendo esse inconveniente, que a psiquiatria hoje ela é psicofarmacológica. Então não se discute mais psicopatologia. Não é? O que é isto, o que é aquilo, os fenômenos mentais, mórbidos, não são mais discutidos. O que se discute é que remédio nós vamos dar. Mas existe, de alguma maneira, que vocês médicos falam muito em medicina preventiva. Eventualmente, para esse caso também, que é a psiquiatria, deve existir algum truque para que a pessoa tenha uma boa saúde mental ou não? Existe. Eu acho que são três... Vamos chamar assim, 3 regras ou 3 dicas básicas. Primeira, alimentação. A alimentação, todos nós sabemos quando nós abusamos. E é uma delícia abusar, mas está errado. Mas, enfim, a dois. Mexer o esqueleto. Tá. Para mexer o esqueleto, precisa mexer os músculos. Andar, nadar. Não é? Passear, enfim, fazer esteira, fundamental. E a terceira, mexer os neurônios. Escrever, ler, ir ao teatro, ir ao cinema, aprender uma nova língua. Eu acho que tendo essas 3 dicas, mas sempre presentes, já é uma boa profilaxia no sentido de evitar esses problemas mentais evitáveis. Agora, as doenças, essas precisam de tratamento, não há dúvida. Sem dúvida. Olha, foi uma pauta muito legal. Eu gosto muito quando você vem aqui. Sabe? Obrigado. Você quer deixar algum recado? Comam, não em excesso. Não é? Pratiquem exercício físico e pratiquem exercícios mentais. Obrigado, querido. Muito obrigado. Foi um prazer. O Dr. Palombo, obrigado. Como você sabe, é a figura emblemática da psiquiatria forense aqui em nosso país. E nosso parceiro aqui no programa. Muito obrigado, mais uma vez, querido. Volte sempre. Muito obrigado. Tem voltado, né? Obrigado. Obrigado, querido. Muito obrigado. Estamos falando de saúde.